Saudos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos numa série de exposições no primeiro livro dos Reis, considerando do primeiro ao capítulo de número 11, onde falamos sobre o rei Salomão e também sobre as consequências destruidoras da quebra da aliança. Porque Salomão, apesar de ter sido um rei muito abençoado pelo Senhor, um rei sábio, no final do seu reinado, no final da sua vida, ele quebrou a aliança com o Senhor. E as consequências foram catastróficas. Estamos aplicando também a nossa vida como responsáveis diante de Deus, de sermos santos e fiéis à aliança do Senhor. Nós então chegamos ao capítulo de número 2. Eu quero dizer aos irmãos que neste capítulo nós vamos dividi-lo em dois. Nós vamos fazer duas exposições neste capítulo com a mesma temática. E nós vamos focar nos 4 personagens aqui que estão em destaque, que foram infiéis ao Senhor e também ao reino estabelecido por ele. E como o Senhor trouxe justiça por meio de Salomão frente às suas ações contra o reino do Senhor. E hoje, especificamente, nós vamos meditar no capítulo 2, dos versos 13 ao verso de número 27. E durante a exposição, nós vamos passear ou citar os outros versos anteriores e até mesmo posteriores. Capítulo 2, do verso 13 ao verso de número 27. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Então Adonias, filho de Aquite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: é de paz a sua vinda? E ele respondeu: sim, é de paz. E acrescentou: tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse: fale. Então Adonias disse: a senhora bem sabe que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. Ela disse: fale. Então Adonias disse: peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abissague, a sunamita. Ao que Batseba respondeu: está bem, eu falarei por você ao rei. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Batseba disse: só um pequeno pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. E o rei disse: pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Batseba disse: peço que Abissague, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse à sua mãe: por que a senhora pede Abissague, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: que Deus me castigue se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou, e foi assim que Adonias morreu. E ao sacerdote Abiatar, o rei disse: vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai.
Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que nos direcione nesta pregação e que aplique as palavras que serão ditas ao nosso coração. Ó soberano Senhor, bendito, santo, justo, nós louvamos a Ti por esta oportunidade que temos de adorar ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, o Rei eterno, invisível, mas real, o Alfa e o Ômega, princípio e fim. Senhor, que oportunidade maravilhosa. E louvamos a Ti porque temos também a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de aprendermos mais a Tua palavra, com vista à nossa santificação, para que possamos honrar e glorificar o Teu nome neste mundo. Portanto, Senhor, ajuda-nos a compreender a verdade das Escrituras nesta noite, não por meio do pregador, porque é apenas um mero instrumento falho, passageiro, mas por meio do Teu Santo Espírito, que é o único que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Auxilia-nos, ó Deus, visita-nos com essa Tua graça nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, segundo especialistas, a série Game of Thrones pode ser considerada uma das melhores séries de streaming de todos os tempos. E nessa série vê-se a história de Daenerys Targaryen, a mãe dos dragões. E entre voltas e reviravoltas, a fim de assumir o tão cobiçado trono de ferro, já na última temporada, que foi a 8ª, Daenerys começa a massacrar com impiedade todos os seus inimigos. Montada em seu dragão, Drogon, ela aniquila aqueles que ofereciam ameaça ao seu plano de se estabelecer como a suprema rainha de Westeros. E quando questionada sobre o motivo de tantas mortes, ela diz apenas que essas mortes foram necessárias. E, queridos, quando nós olhamos então aqui para o capítulo 2 do primeiro livro dos Reis, fazendo uma analogia, dá-se a impressão que está acontecendo a mesma coisa aqui. Salomão, a fim de estabelecer o seu reino, parece que ele quer, na verdade, aniquilar todos aqueles que não concordavam com ele como rei ou queriam usurpar o seu trono. Contudo, ao expormos todo este capítulo 2, veremos que não é bem assim. E que, de fato, tudo o que aconteceu com os inimigos do reino, apesar de parecer algo pesado e muito sanguinário, foi uma legítima expressão de justiça. Meus irmãos, na semana passada, nós vimos que Salomão assumiu, conforme nos mostra o capítulo 1, o trono de Israel como legítimo sucessor, conforme a vontade de Davi, seu pai, e também conforme a vontade, principalmente conforme a vontade do próprio Senhor. Agora, no capítulo 2, vemos que antes de morrer, Davi disse palavras finais de sabedoria e instrução para o seu filho, conforme é possível verificar nos versos de 1 a 5. Primeiro, Davi exortou Salomão dizendo: eu vou pelo caminho de todos os homens. Ou conforme está no texto hebraico, eu vou indo pelo caminho de toda a terra. Ou seja, para onde todos que habitam na terra vão, para a própria terra. E ele diz: esforça-te e seja homem. Isso porque Salomão deveria mostrar a sua força e disposição necessária para governar Israel corretamente. Mas essa força seria inútil se Salomão desobedecesse ao Senhor. Então Davi também disse a Salomão que ele precisava guardar os mandamentos do Senhor, conforme o verso 3. E aqui Davi está repetindo, na verdade, Deuteronômio capítulo 17, que vincula a prosperidade e a longevidade do rei de Israel ao cumprimento da lei, a fidelidade à lei do Senhor. O rei de Israel não estava acima da lei. Na verdade, ele deveria ser o modelo de guardião da lei, independentemente dos seus sucessos militares ou econômicos,
infelizmente, Salomão acabaria por ser um fracasso em não obedecer à lei do Senhor. Mas Davi conectou Deuteronômio 17 às responsabilidades de Salomão também, conforme instrui 2 Samuel 7, de 12 a 13. Veja comigo aí, novamente, na tua Bíblia, veja o verso de número 4. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono. Parece que Davi está colocando a prosperidade, a perpetuidade do reino como algo condicional à obediência. Entretanto, vale lembrar que mesmo a obediência sendo algo necessário, o Senhor também diz em 2 Samuel 7 que ele nunca deixaria de exercer a misericórdia dele sobre o trono de Davi, sobre o reinado de Davi, e nunca lhe faltaria descendente. Inclusive, mesmo que Salomão pecasse, o Senhor teria misericórdia dele. Em seguida, vê-se que as últimas palavras de Davi para Salomão foram sobre como ser bondoso com quem merecia, mas também e principalmente como lidar com os inimigos que existiam dentro do próprio reino. E também quais eram alguns desses inimigos. Tais ações, queridos, eram necessárias na visão de Davi para que o reinado de Salomão fosse estabelecido. Aliás, o estabelecimento do reino é o assunto principal do capítulo 2. Veja que no versículo 12 tem expressão aí: Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Essa mesma expressão vai aparecer no verso de número 46. E quando nós olhamos essas duas expressões, no verso 12 e no verso 46, entre eles temos uma característica literária conhecida como inclusio. O que é um inclusio? É uma maneira de destacar o que está entre citações similares e importantes no texto, como se fosse uma espécie de parênteses, que chamam a atenção para a intenção do autor. Qual era a intenção principal do autor? Portanto, tudo o que acontece entre os versos 12 e 46 torna-se necessário para que o reino fique estabelecido, com uma ideia principal, e é a morte e o banimento dos principais inimigos do reino. Assim, apesar de parecer que a morte e o banimento dos inimigos sejam uma retaliação por indiferença, veremos nessa noite todos esses homens, além de inimigos do reinado legítimo, colocaram o seu desejo por sexo, dinheiro ou poder acima da obediência a Deus. E isso justificará a morte de cada um deles. Inclusive, um estudioso do Antigo Testamento chamado Richard Pratt afirma que esses relatos também servem como forma de apologia para com as ações de Salomão no texto. E nos sermões que pregaremos no capítulo 12, veremos como cada um dos pecados desses personagens, infelizmente, se assemelha a pecados que nós também cometemos. Mas que ao invés de morrermos e sermos banidos por eles, alguém morreu por eles em nosso lugar. Sendo assim, queridos, diante do que nós falamos até agora, nós vamos então meditar no seguinte tema: um reinado estabelecido com justiça sobre os inimigos. Nessa primeira parte desse tema, que circunda todo o capítulo 2, nós vamos ver dois destes inimigos. E o primeiro deles é Adonias, um homem consumido pelo desejo de poder e compensação. Salomão tinha 4 inimigos para eliminar. O primeiro com quem Salomão teve que lidar foi Adonias, seu irmão. Aquele mesmo que tentou usurpar o trono, conforme nós vimos no capítulo 1. E que desejava sexo e poder mais do que desejava o reino de Deus. Um inimigo que seu pai, Davi, não o tinha instruído a eliminar. Afinal, Adonias também era filho do rei Davi. Adonias, então, conforme nos mostra o texto, se aproxima de Batseba com um pedido.
Ele queria que ela intercedesse diante de Salomão para que lhe desse por mulher Abissague, a sunamita, a jovem mais bonita que existia em Israel e que aquecia o rei Davi em sua velhice, conforme vimos também no capítulo passado. Provavelmente pensando que ele teria uma certa influência sobre Batseba e Batseba teria uma certa influência decisiva sobre o seu filho, embora ele agora seja o rei, embora Salomão agora já fosse rei. Inclusive, alguns engraçadinhos dizem por aí que Adonias foi o primeiro católico romano da história. Com essa ideia, pede para a mãe que o filho vai atender. Mas, queridos, veremos que não deu muito certo, assim como não dará certo em tempo algum, porque, falando de maneira geral, só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Só que Adonias vai até Batseba porque naquele tempo as rainhas mães exerciam influência sobre os seus filhos reis na tomada de decisões concernentes ao reino. Agora observem o pedido de Adonias. E esse pedido é formulado com termos de indenização e perda. Ele diz que Batseba sabia que o reino pertencia a ele e que todas as pessoas em Israel esperavam que ele fosse rei, o que é um enorme exagero, porque o reino nem pertencia a ele e as pessoas nem o seguiam como rei legítimo. Na verdade, ficaram alegres, felizes com o reinado de Salomão. Mas o que é que Adonias demonstra com essas palavras? Autopiedade. Uma espécie de autopiedade. O que é autopiedade? É um estado de vitimização que surge quando o indivíduo desenvolve uma grande dificuldade para lidar com as situações adversas e começa a se colocar sempre num papel de vítima, de coitado. Observe também que Adonias ainda tinha um forte apego aos seus direitos. Suas expectativas de vida não tinham se concretizado. E ele faz esse pedido, mas você não deve ver esse pedido com inocência. Sabe por quê? Porque naqueles dias, ter relações com mulheres do rei era uma maneira de reivindicar o trono. Abissag, mesmo que não fosse estritamente uma concubina, ela estava intimamente associada ao rei Davi. E possuir um harém era dominar um reino. Por exemplo, lembre-se que quando Absalão usurpou o trono de seu pai, ele foi para o terraço do palácio dormir com as concubinas de Davi. Isso mostra que Adonias não abandonou de forma alguma as suas ambições de ser rei. Ele não queria apenas a mulher, ele não queria apenas o desejo carnal, ele queria o reino todo. Ele queria sexo e poder, e foi o seu próprio desejo que o matou. Eu não sei quantos de vocês aqui já assistiram o filme Aladdin. E no filme Aladdin existe um personagem chamado Jafar, braço direito do sultão. E Jafar é um homem poderoso e influente no reino, mas um vilão egocêntrico, sedento por poder, por influência e por honra. E ele nutre um forte desejo tanto pela heroína da história, Jasmine, quanto e mais importante pelo poder. E o seu delírio de grandeza fez com que ele fosse um homem que buscasse e quisesse ir até as últimas consequências para satisfazer os desejos do seu coração. Seu plano era audacioso de assentar ao trono. Então ele encontra a lâmpada com um gênio, a fim de ter o seu desejo de luxúria e poder satisfeitos. Achando a lâmpada mágica, ele teria então a jovem princesa e principalmente o trono do pai dela. Ele finalmente tem a lâmpada em suas mãos. Ele está a alguns pedidos para realizar o tão sonhado desejo do seu coração. Então ele pede para se tornar sultão, mas ao se tornar percebe que isso não seria suficiente para ter todo o poder. Portanto, o seu segundo desejo era para ser o feiticeiro mais poderoso do mundo, se tornar aquele que tinha poder para adquirir o que ele queria. Então Aladim, astutamente, manipula Jafar para usar o seu terceiro e último desejo de se tornar um gênio todo-poderoso que governará todo o universo. Sedento por poder, sedento por desejos carnais,
Jafar então faz esse pedido. Ele se torna o gênio da lâmpada. O grande problema que ele não contava é que ele ficaria preso como os outros gênios. E aí o que aconteceu? Astutamente, Aladim encolou-o com o gênio ali, pegou a lâmpada e jogou no deserto. O desejo desenfreado de Jafar foi a sua ruína. Salomão, então, chegou à conclusão de que sua clemência com Adonias não poderia ser considerada, pois era uma ameaça para o reino. Ele não podia viver. Ele escolheu ver na ação de Adonias o mal, o qual advertiu que ele não cometesse, no capítulo 1, no verso 52, interpretando o seu pedido como uma espécie de conspiração. Ou seja, o desejo de Adonias foi a sua ruína. Assim, Salomão executa a Adonias e manda que isso seja feito pelas mãos de Benaia. E meus irmãos, como é fácil adotarmos a mesma atitude quando as decepções da vida interferem em nossos planos para o nosso reino pessoal. Exercemos a mesma autopiedade de Adonias muitas vezes. Por exemplo, quando nós sofremos um revés financeiro, uma dificuldade de saúde, um fracasso em um relacionamento, um período difícil no trabalho, então, ao invés de crer na misericórdia de Jesus e que ela é suficiente para nós, de confiar no nosso Rei e saber que Ele pode conduzir todas as coisas, corremos atrás de algo para compensar aquilo que nós perdemos. Sabe, algumas vezes você consegue ver por aí algumas propagandas de bar ou de espetinhos, né? Aqui em Cosmópolis tem vários espetinhos, é assim que se chamam os locais onde tem espetinho, carne, cerveja ali. E geralmente você vê uma propaganda que esses lugares soltam dizendo assim: depois de uma semana estressante, depois de um dia estressante, você merece uma cerveja. E veja, eu não quero dizer aqui que beber cerveja é errado, não é? O errado é se embriagar. Mas a questão que eu quero chamar a sua atenção é para compensação. Quando você está cansado e decepcionado com aquilo que você não conseguiu, você olha para outras coisas e diz assim: eu tenho o direito. Eu tenho o direito de adquirir o que eu quero. E é então que o seu coração faz uma proposta parecida com a da cerveja. Mas ele te oferece pecado, prazeres carnais, coisas que estão diante do Senhor e são abomináveis para Ele. E aí, toma-se algo que Deus não quer que nós tenhamos. Por exemplo, um prazer pecaminoso, como algo novo, necessário ou avassalador. Talvez um amante. Talvez uma prostituição online. Em meio a essas decepções da vida, o consumo exacerbado de álcool, de comida e remédios. Não, eu estou ansioso, eu não consegui, eu vou descontar na comida. Eu estou ansioso, eu não consegui, eu estou desesperado, eu vou descontar no remédio. Quando não temos, por exemplo, o sucesso financeiro que nós queríamos, a aquisição de algo que não podemos comprar, nós corremos, compramos sem pensar, ficamos devendo sem condições de pagar e acabamos envergonhando o nome de Jesus. Quantas vezes nós falhamos com esse tipo de coisa diante das decepções da nossa vida? Queridos, entendam que quando insistimos em conseguir nossa satisfação, independente dos meios, estamos dizendo não para o reino de Deus, para o reino que Deus estabeleceu por meio do seu Filho Jesus, a vontade dEle, o que Ele requer de nós. Estamos dizendo que as misericórdias de Jesus não são suficientes para nós. Estamos dizendo que nós queremos ser reis e rainhas da nossa própria história, não importa o que tenhamos que fazer. Mas como disse John Piper, a autopiedade é a voz do orgulho no coração dos fracos e a resposta do orgulho ao sofrimento que passamos na nossa vida.
Quantas vezes não somos como Adonias? Quantas vezes falhamos contra o nosso Deus para satisfazer os desejos da nossa carne, as concupiscências da nossa carne e uma falsa sensação de poder que temos. Mas o texto nos mostra outro inimigo do rei. E esse é Abiatar. E Abiatar foi um homem que preferiu a infidelidade. Conforme você consegue ver aí dos versos 26 a 27. Vimos no capítulo 1 que o sacerdote Abiatar apoiou Adonias em sua tentativa de usurpar o trono. Ele era um sacerdote, uma das figuras mais importantes de Israel. E esse foi simplesmente banido para a propriedade de sua família em Anatote. Veja comigo novamente aí o verso de número 26. E ao sacerdote Abiatar o rei disse: vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Anatote era uma aldeia que ficava a cerca de alguns quilômetros, provavelmente de 5 a 6 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, onde os sacerdotes viviam quando não estavam prestando serviço em Jerusalém. E Salomão ele vai usar aqui uma palavra forte. Ele está banindo o sacerdote Abiatar pela sua infidelidade, mas ele diz: você é homem digno de morte, ou conforme está no hebraico, homem de morte. Por quê? Porque ele apoiou Adonias. Ele apoiou um reino ilegítimo. E por causa disso ele foi removido das suas funções para ser substituído por seu companheiro de longa data, o sacerdote Zadok. Ambos foram fiéis a Davi quando Absalão usurpou o trono. E Davi foi para o deserto. Então, esses sacerdotes foram fiéis a Davi. É sobre isso que Salomão está falando. E eles carregaram a arca do Senhor no deserto para Jerusalém, conforme está lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 29. E Salomão poupa a vida de Abiatar com base nestes acontecimentos. E o que nós vemos aqui, irmãos, é graça. O que nós vemos aqui é graça vindo por meio de um rei que está estabelecendo o seu trono. Abiatar não merecia, na verdade ele merecia o quê? A morte. Mas Salomão traz graça, tira sim ele da sua função, mas traz graça àquele homem. O interessante é que Davi, em seu leito de morte, também não havia falado nada sobre punir Abiatar, mas o novo rei viu necessário. Meus irmãos, lembrem-se que a figura do sumo sacerdote ou de um sacerdote tinha grande peso moral e espiritual sobre Israel. Lembre-se do que está em Êxodo capítulo 32. Arão, o primeiro sumo sacerdote, um dos cabeças que foi levado pelo Senhor para conduzir o povo para fora do Egito, para vir à terra prometida. Depois que Moisés sobe ao monte e se demora lá, o povo chama a Arão e diz que precisava que outro Deus fosse forjado para que fosse diante do povo. E o que Arão faz? Arão faz um bezerro de ouro. Mas eu pensei que foi o povo. Só que se você olhar, lá em Êxodo 32, 35, está escrito o seguinte: assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Como sumo sacerdote já estabelecido, a culpa caiu sobre ele. Lembre-se também de Eli e seus filhos Hofnis e Finéias. Eli foi um pai negligente, que amou mais os seus filhos, que eram sacerdotes também, mas que eram infiéis diante do Senhor. Ambos foram infiéis ao Senhor. Eles eram ladrões. Quando as ofertas de carne eram levadas até o tabernáculo do Senhor, eles enfiavam ali o garfo e retiravam o que não era devido. Aliás, o nome Hofnis, em hebraico, vem da raiz Hofen, que é mão ou pugilista. Era usado para se referir a ladrões. Olhe só, sacerdotes do Senhor,
Foi assim, sacerdotes pré-exílicos e pós-exílicos, muitos foram desobedientes ao Senhor e a nação sofreu por causa disso. E o erro de Abiatar foi se aliar a um rei ilegítimo, e ele perdeu a sua função tão importante e sua história ficou manchada. Aliás, isso soa familiar a você? Talvez hoje, pode ser, que você esteja enfrentando situações difíceis como consequências de escolhas erradas que você fez no passado. Pode estar refletindo sobre tua vida, consequências de escolhas erradas que você fez no passado. Talvez um casamento misto que você deveria ter evitado. Uma tentação que você deveria ter vencido e não venceu. Uma explosão de ira que não deveria ter acontecido e isso destruiu relacionamentos. Uma fofoca que você deveria ter evitado, mantendo a tua língua dentro da boca, mas você quis falar e isso trouxe inimizade entre você e outra pessoa. Uma dívida talvez que você não deveria ter assumido, mas a fez por irresponsabilidade, para querer uma espécie de compensação para o teu coração. E até hoje, literalmente, você está pagando. Ou tentando pagar. Queridos, quando tomamos decisões assim, de infidelidade, quando não entendemos as nossas ações diante do Senhor, nós vamos enfrentar as consequências das nossas escolhas. E veja, eu não estou dizendo aqui que o Senhor não será gracioso, que o Senhor não pode perdoar. Sim, Ele perdoa, até o pior dos pecados. Não há pecado tão grande que supere a graça e a misericórdia de Deus, mas a verdade é, pecados têm consequências. Não apenas para a vida de outras pessoas, mas para a nossa vida também. Se formos infiéis ao Senhor, apesar do perdão e a certeza do perdão que Ele nos dá, saiba, pecados têm consequências. Lembre-se de Davi, o rei que permeia aqui o início dessa história. Lembre-se de Salomão. Eu creio, e logo mais à frente eu vou falar porque que eu creio que o Senhor perdoou Salomão, mas ambos foram infiéis em determinado momento contra o Senhor, e as consequências foram catastróficas. Olhe para a história de Israel. Queridos, agora preste atenção que existe uma explicação mais ampla, que é o que tudo indica, foi a determinação de Salomão também. Abiatar, conforme diz o texto, era descendente do sacerdote Eli. Portanto, seu depoimento finalmente cumpriu a promessa de Deus de remover a família do sacerdócio de Eli do meio da linhagem. Foi o que o próprio Deus disse que aconteceria décadas antes disso aqui acontecer. Então Salomão está sim agindo com justiça, em coerência com a vontade de Deus. A infidelidade quebrou a comunhão desse homem com o Senhor e teve as suas consequências. Mas também começou lá atrás, com Eli, o sacerdote infiel. E a infidelidade, queridos, nada mais é do que a satisfação de tomar uma direção contra o que for estabelecido por Deus. Infelizmente, essa foi uma característica vista várias vezes no meio do povo de Israel. E infelizmente, é vista também no meio do povo de Deus. E quantas vezes nós somos assim, infiéis à vontade do Senhor. Vejam, nós não somos sacerdotes como no Antigo Testamento, mas sacerdócio real, como diz Pedro em sua primeira carta. E muitas vezes, infiéis às nossas responsabilidades diante de Deus, seja individual ou seja coletivamente. E essa não deveria ser a nossa característica, porque é característica daqueles que amam e vivem por este mundo caído. Mas a justiça de Deus virá sobre todo aquele que é infiel, mesmo que pareça tardar.
Não ache que a infidelidade, por exemplo, que existe nesse mundo passará antes de ver a justiça do Senhor. Conforme nós lemos aqui em Apocalipse, não ficará diante do Senhor nenhum impuro. Mas e agora? Exposto que temos falhado muitas vezes contra Deus, que damos lugar aos desejos mais profundos do nosso coração e à infidelidade, o que nos resta é a morte? O que nos resta é o derramamento de sangue? O que nos resta é o afastamento do meio do povo de Deus? E a resposta é não. Mas isso não é de graça. Sabe por que não? Porque alguém morreu em nosso lugar pelas nossas faltas contra o reino celestial. E esse alguém foi o próprio rei Jesus. Aqui no texto, o rei Salomão manda matar seus inimigos, mas o rei Jesus, mesmo sabendo da nossa conspiração, decidiu morrer em nosso lugar, ainda que fôssemos os seus inimigos, conforme está em Romanos capítulo 5. E essa é uma verdade que está muito clara desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Salmo de número 23. O Salmo de número 23 é um salmo messiânico. Juntamente com os salmos adjacentes, 22 e 24, o Salmo 23 é um salmo messiânico. E é também um dos salmos mais mal compreendidos e mais mal explicados de toda a história. Homens e mulheres fazendo uma leitura autocentrada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada na minha casa, aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que é a doença que eu passo, que é o miserável que está me atentando. Ainda assim eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu sou a ovelhinha de Cristo, né? Que coisa maravilhosa. Esquece a parte do inimigo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Mas não, este é um salmo messiânico. E dentre a má compreensão, as pessoas não enxergam a beleza da graça de Cristo que existe aqui. No Salmo 23, verso 5, está escrito: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa pessoa que está falando, cujo cumprimento será em Cristo Jesus, diz antes que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele estava sendo conduzido para lá. Ele não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. O Deus Todo-Poderoso estava com ele. A vara e o cajado o consolava. Mas aqui nós temos uma figura muito interessante. Nós temos aqui uma espécie de alguém que está recebendo preeminência, honras, como um rei. E diante desse rei está sendo preparada uma mesa. Diz na tua Bíblia, prepara-me uma mesa, mas no hebraico está perante mim. Preparas uma mesa perante mim, da minha pessoa. Mas ali tem adversários. Agora ele começa a dizer assim: unges a minha cabeça com óleo. Nós temos aqui a ideia de alguém que está sendo preparado para isso. Assim como Salomão foi ungido e também preparado. Mas olha que interessante, ele diz: e o meu cálice transborda. Sabe quantas vezes na Bíblia cálice transbordando ou espumando é sinônimo de bênção? Nenhuma. Se você olhar salmos como o Salmo 74, se você olhar também Jeremias capítulo 25, 15, você vai ver que a ideia de cálice transbordando é a ira de Deus. Então nós temos aqui um rei, alguém preparado para vencer os seus adversários, que está sendo ungido e preparado para isso, mas que bebe o cálice da ira de Deus. E os evangelhos dizem que esse rei, por 3 vezes, pediu para que esse cálice fosse passado. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita
a vossa vontade. E ele bebe o cálice da ira de Deus. E sabe o que acontece? Muitos desses adversários que estavam na frente dele foram tornados súditos fiéis. Muitos desses adversários que estavam ali, que mereciam a morte, porque a morte que Jesus sofreu era nossa. A culpa era nossa. E a morte que ele sofreu era nossa. Mas ele bebe esse cálice. E é por causa disso que nós não somos mortos e nem banidos do meio do povo de Deus. Quando nós olhamos Apocalipse 19, nós vemos lá um outro banquete. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Agora nós estaremos um dia diante do Senhor, ceando sim, mas não como inimigos, mas súditos que estão no seu reino. Então, creia, nós não vamos ser mortos nem banidos, porque Jesus perdoou as nossas faltas, trazendo-nos para o seu reino de graça, perdão, amor e misericórdia. E é essa verdade que deve nos impulsionar à fidelidade diária para com o reino de Deus, sabendo que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel e pela sua graça Ele vai nos manter no seu reino para a glória dEle. Portanto, queridos, sim, nós temos aqui Salomão exercendo ações justas contra os inimigos de Deus. Jesus também foi justo. A grande questão é que toda paga pelo merecimento do erro caiu sobre ele. E essa é a nossa perspectiva. Essa é a nossa expectativa. Nós vimos aqui na primeira parte que o reino de Salomão foi estabelecido com justiça sobre os inimigos. 2 deles estão em destaque agora. Um homem consumido pelo desejo de poder e compensação, e outro por sua infidelidade contra o reino do Senhor. Que busquemos ser diferentes, mas acima de tudo, com um coração grato, porque a paga pelos erros que cometemos igualmente está sobre Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele que é a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em sua mão está todo o vencer e a resposta para todo aquele que clamar. Só nos resta louvar ao Senhor pelo seu amor. Nós fomos salvos pela graça, justamente pelo amor de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Convido a igreja